Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, estamos adentrando no teu receptor, estamos entrando no teu lar, no teu apartamento, no teu escritório, para comunicar convosco a palavra de Deus. Pelas ondas da TV NH, nós estamos mais uma vez com o programa Novo Nascimento, trazendo antes uma reflexão bíblica da palavra de Deus, que está registrado no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1, que nos diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que o que digo em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Com esse texto bíblico, nós desejamos que você tenha uma ótima audiência do programa Novo Nascimento. E agora, meus irmãos, nós estamos chegando perto das eleições em que serão eleitos homens. O apóstolo Paulo faz uma recomendação para que nós ore por todos os homens e inclusive aqueles que estão em eminência. Então nós convocamos a igreja, antes de nós passarmos a ouvir o testemunho dos nossos irmãos, nós convocamos a igreja que orem, que façam orações e deprecações, como disse o apóstolo Paulo, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Todas as pessoas, todos os políticos, todos os vereadores, os deputados, todos os governadores que estão na eminência, nós temos que orar por eles para que se cumpra neles a vontade do Senhor. Ainda que esteja desenganado pela medicina, ainda que as pessoas dizem não tem solução, para Deus sempre tem solução. No capítulo 1, versículo de número 37 do livro de Lucas, diz a Bíblia que para Deus não existe impossível, não existe nada que Ele não possa fazer na tua vida. Ouça o testemunho. Estamos entrando mais uma vez no seu receptor com o programa Novo Nascimento, pela TV Novo Hamburgo, que deseja a todos os irmãos que estão na audiência deste programa as mais ricas bênçãos da parte do Senhor Jesus. E antes de nós ouvirmos a nossa irmã missionária Edneuza de Souza, ali do Amazonas, nós queremos ler um texto bíblico que está registrado na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53 e versos 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, e ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós queremos agradecer a Deus por estar aqui conosco
no estúdio da TV NH, a irmã Edneuza Freitas de Souza, ali da cidade de Coari, Manaus. A irmã que é missionária na obra do Senhor. E nós queremos, nesta tarde, cumprimentá-la e dizer para ela bem-vindo a Novo Hamburgo. E nós queremos que ela nos traga, pelas ondas desta emissora, o seu testemunho, a obra do Senhor ali naquela cidade. Enfim, a maneira que Deus está usando ela ali naquelas comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. Paz do Senhor, irmã Edneuza, que Deus ricamente lhe abençoe na audiência desse programa. A paz do Senhor, pastor. É um motivo de muita alegria, satisfação, poder compartilhar desse programa. Eu sou a irmã Edneuza Freitas de Souza, que me empenhei na obra de Deus desde 12 anos. Aceitei a Jesus muito pequenininha, eu creio que eu tinha uns 10 anos de idade. Com 12 anos, meu primeiro chamado foi para trabalhar com criança, na cidade de Coari. E depois da chamada, trabalhar com as crianças, Deus me colocou para ser uma zeladora na igreja, na casa de oração. Então, o chamado continuou na minha vida. Eu cresci na cidade, mas a partir dos 15 anos eu comecei a andar nas congregações na zona rural. Subindo, descendo, Solimões, Rio Copeá e também para dentro do Rio Urucu, nas margens para baixo da cidade de Coari. Na época, a igreja era muito pequena, nós viajávamos, enfrentávamos temporal, enfrentávamos banzeiro, mas a alegria estava no coração, a chama estava no coração, que a obra missionária tinha entrado também na cidade e na zona rural. E as pessoas foram aceitando a Jesus, foram se formando as congregações em vários lugares, próximo da cidade, longe da cidade. E então, nós tínhamos que visitar todo mês. Um mês tinha que subir, outro mês tinha que descer. E para a glória de Deus, Deus começou a salvar, Deus começou a renovar e foi levantando homens e mulheres para fazer a obra de Deus naquele lugar. Quando foi 3 missionários, que eu posso dizer, subiram o Rio Copeá em 1974, Jesus salvou algumas pessoas. A semente foi semeada. E para a glória de Deus, hoje, se você pudesse ir lá ver o quanto aquela semente cresceu, produziu e deu fruto, que hoje já não é mais uma igrejinha, é uma igreja mãe. Daquela igreja já saiu missionários, já saiu pastores, e para a glória de Deus, a obra do Senhor tem sido avançada na zona rural. A cidade de Coari, hoje é uma cidade grande. Você não tem a ideia, na minha época de 12 anos, quando o pastor me aconselhou que eu fosse batizada, eu podia ser batizada. Eu já tinha idade para ser batizada, mas eu tinha medo de ser batizada, depois eu dar problema, eu não dar conta do recado. Mas eu fui batizada nas águas e no outro dia eu fui batizada no Espírito Santo. E eu comecei a ver nova visão na minha frente. Eu comecei a sentir o céu perto de mim. No dia do meu batismo, eu tive uma visão, eu vi um anjo. E aquele anjo com aquela coroa tão linda. E então eu falei em mistério. E eu não queria mais falar. Não queria mais parar de falar em mistério. Porque era tão gostoso. E eu me criei naquela cidade, cresci naquela cidade. A minha mocidade foi lá, com 21 anos de idade. Deus preparou um esposo para mim, da zona rural, do Rio Copeá. E então nós casamos e Deus nos levou para aquele lugar. E começamos a trabalhar. A igrejinha era pequena, tinha poucos membros. E 3 pessoas tomaram uma decisão de fazer uma casa de oração. Agora imagine, 3 pessoas fazer uma casa de oração. Como falei ontem,
não tinha motosserra, não tinham condições, eram solteiros, não tinham família, mas eles tomaram a decisão de fazer uma casa de oração, então eles fizeram. Ao terminar de fazer aquela casa de oração, eles vieram na cidade, chegaram com o pastor e disseram: olha, pastor, hoje eu posso dizer o nome do meu pastor, Gessé Leandro da Silva, que está residente na cidade de Manacapuru. E esse pastor tomou conhecimento da obra que estava sendo semeada lá, da igreja que tinha nascido lá, que ele não tinha ideia. É o Alto Copiar. Você saindo de Quari para lá, você gasta 7 horas viajando num motor, uma máquina de uma força de um 114. Você viaja 7 horas para chegar nesse lugar. E então, eles vieram, o pastor mandou procurar alguém que fosse na frente, porque precisava de secretária, precisava de organizar o que não estava faltando. Eles construíram a igreja lá, dirigiu o culto lá, que esse irmão Edson viajava, então ele observava como se dirigia um culto, então eles começaram a dirigir o culto entre eles. E Jesus foi salvando. Quando eles vieram convidar que fosse alguém para colocar em ordem lá, então foi a irmã Francisca Antunes, e logo em seguida ela me convidou, então eu fui com ela. Então, ao chegar naquele lugar, o que me apavorou ali foi eu ver tanta carapanã. E eu disse: como que pode pessoas morar num rio desse com tanta carapanã? Mas é aqui que tem uma igreja de Jesus. Então nós subimos, ficamos ali uma semana, faltava terminar de pintar a casa de oração. Eu sempre me envolvi com tudo que vinha nas minhas mãos, eu fazia. Então a gente ajudava de dia, de noite dirigia culto, visitava os irmãos. E quando o pastor chegou lá para inaugurar a igreja, estava tudo organizado, estava tudo pronto, estava tudo feito. Tinha os primeiros candidatos a batismo, que na época tinha mais ou menos assim umas 12 pessoas para ser já batizada. Agora o senhor tem a ideia como esse povo se congregava. De que maneira eles chegavam na igreja? A remo, de canoa grande, rabeta nessa época era pouco, deslizador quem tinha lá era o rapaz, o Edson, os outros eram remando. Eu conheço uma família, na pessoa do irmão Alto, que ele tinha um monte de filho, um monte de filha. Então, quando dava 5 horas, ele embarcava a sua família, cada um pegava um remo e eles chegavam na casa de oração para adorar o nome do Senhor. Eu disse para mim mesmo e falei para alguém ouvir. E esse alguém que ouviu foi esse rapaz que casou comigo. E ele disse assim para o outro, disse: e aí? Ela diz que não quer morar aqui. Ela diz que não consegue conviver aqui. Como é que vai dar certo? E então eles foram orar, né? Eu achei que aquilo era uma brincadeira. Passado um ano, ele mandou na cidade. Alguém foi na cidade e perguntou: aquela jovem ainda está lá? Tá. Ela está solteira? O rapaz disse: tá. Está lá na igreja. Disse: eu vou casar com ela. Mas isso aí eu não sabia. Eu não sabia. E de repente as coisas aconteceram. Nós casamos e eu fui morar lá. Lá nesse interior. Então a obra continuou. E até hoje a obra continua. Resultado: que quando eu me casei com ele, eu passei a morar nesse lugar. Rio Copiar. Colocamos o nome da igreja, Canaã. E passei 25 anos direto naquele lugar ali. Também foram muitas bênçãos. E para você ver, para o senhor ter a ideia de como esse nosso Deus é lindo e maravilhoso, que Ele chama e capacita. Pessoas que não sabiam ler, pessoas que não sabiam nada da Bíblia, Ele chamou e capacitou. Muito bem, meus irmãos, é uma pena que nós não temos muito tempo, mas se tivéssemos tempo, nós passaríamos a tarde inteira ouvindo a irmã Edneuza contando o seu testemunho da maneira que Deus fez naquela cidade. Vocês observaram que ela usa uns termos lá do Amazonas, por exemplo, Chassanã, né? É mosquito, né? É carapanã. É carapanã, né? Carapanã é mosquito, para os irmãos entenderem. Mas Deus
está salvando pessoas ali naquele lugar, está transformando em novas criaturas, né? Por isso que nós escolhemos o texto do profeta Isaías, que Isaías disse: como eles vão entender se não há quem pregue, né? Então Deus levanta pessoas como a irmã de Neuza ali naquele lugar, para pregar a palavra de Deus e as pessoas tornarem-se nova criatura diante do Senhor. Nós queremos agradecer a irmã de Neuza por esta oportunidade, e nós somos muito agradecidos pelo esforço da serva de Deus de vir lá do Amazonas para nos ajudar no trabalho do Senhor. Obrigado, pastor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós queremos agora passar a ouvir o filho da irmã de Neuza, o Jefitá Freitas de Souza, que também é um servo de Deus, que está trabalhando naquela cidade, está ganhando almas para o reino dos céus, está falando do amor de Cristo. Então nós queremos, de imediato, passarmos a ouvir o irmão Jefitá. Nós queremos também colher o depoimento do irmão Jefitá Freitas de Souza, que é um diácono da igreja ali no Rio Copenhá, na comunidade Canaã, que ele está trabalhando na obra de Deus naquele lugar. E nós queremos dizer, irmão Jefitá, bem-vindo ao programa Novo Nascimento da TV NH. E nós queremos ouvir, irmã Jefitá, o seu relato da obra de Deus naquele lugar, a maneira que Deus trabalhou na sua vida e a maneira que Deus está trabalhando na sua vida, em nome de Cristo Jesus. A paz do Senhor, meu querido, e Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, amado pastor, estou aqui grato e feliz, alegre por esta oportunidade que Deus tem nos concedido. Eu não esperava por este momento, mas quero dizer que Deus tem nos surpreendido aqui e aonde o Senhor tem nos levado. Eu agradeço a Deus porque estamos sendo muito bem recebidos neste lugar, estamos sendo aqui muito bem cuidados, e o Senhor é um amor de pessoa, e todos os que tenho conhecido neste lugar. Trago aqui talvez alguns relatos do que já aconteceu na minha vida, dos trabalhos ali naquela comunidade, onde o Senhor Jesus tem nos agraciado com o trabalho do Senhor ali. Eu sempre costumo dizer que talvez eu não poderia estar vivo, não merecia uma oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado. Mas desta maneira o Senhor Jesus tem nos abençoado e tem nos permitido vida e saúde para que hoje estivéssemos aqui nesse momento, participando deste programa. A minha vida, nasci num lar evangélico, mas aos meus 17 anos eu tive que sair para viajar. Desde de infância, apegado com meu pai, eu não tive oportunidade, posso dizer assim, de parar para estudar. E hoje eu só tenho a segunda série, nem concluída, mas assim mesmo o Senhor Jesus tem nos abençoado, o Senhor Jesus tem tido misericórdia, e pela graça do Senhor, a gente tem feito alguma coisa para Deus naquele lugar. Estamos atravessando algumas dificuldades ali no Amazonas. Eu nunca trabalhei como empregado, a minha família tem sido sustentada através do nosso suor, mas trabalho no duro, no pesado, para manter a minha família, para manter os meus negócios e para fazer a obra do Senhor. Estamos com um grande desafio ali de construção, mas eu creio que o Senhor Jesus tem entrado e vai entrar e vai nos permitir fazer tudo com decência e ordem para a honra e a glória do Senhor Jesus. Como falei, a minha vida ela foi um pouco de tristeza para a minha família por algum tempo, mas o Senhor Jesus teve a misericórdia de mim pelas orações da minha mãe, pelas orações da família, e o Senhor Jesus me restaurou. Eu
tive a oportunidade de voltar para o Senhor com vida e saúde. E o Senhor Jesus nos agraciou ali na comunidade de Canaã, com um trabalho, com um talento que o Senhor Jesus tem entregado nas nossas mãos. E ali estamos do lado daqueles homens, daqueles obreiros. Eu tenho passado alguns desafios e estarei relatando aqui, como a gente sair de casa muitas vezes sem ter jantado, sem ter comido. Às vezes a gente chega tarde do trabalho, porque a vida nos requer o trabalho para manter tudo aquilo que o Senhor Jesus tem colocado na nossa responsabilidade, e para não trazer decepção para a família, para o trabalho do Senhor. Já tive que enfrentar, muitas vezes com fome, para ir dirigir o culto nas congregações. Meu coração algumas vezes ficou partido por olhar e ver o temporal se aproximar, e eu dentro de uma canoa com a minha família, minha esposa e meus 4 filhos, que ainda são pequenos, e olhar para baixo e não ter condições de chegar na congregação, e chegar em casa, voltar de meio de viagem porque não ter condições, e chegar em casa e dizer para Deus: me perdoa, Senhor, porque não pude chegar na tua casa. Esta é uma dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos. Quantas vezes tivemos que socorrer colegas que também estão ali trabalhando, enfrentando a mesma dificuldade. Muitas vezes a gente tem a condução, mas tem vezes que não temos, e aí a gente corremos em busca de condução, porque o trabalho do Senhor é uma grande responsabilidade. Para quem sabe o que é responsabilidade, pastor, o senhor sabe disso, é uma grande responsabilidade. Então, eu procuro fazer para o meu Deus enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho saúde, porque muitos estão querendo fazer e não podem mais. Muitos estão querendo participar de um culto e não podem mais, porque se encontram por detrás das grades, e outros às vezes se encontram num leito de enfermidade, porque o Senhor Jesus, Ele deu a oportunidade, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e às vezes nós não paramos para ouvir a voz do Senhor, e nós viemos sofrer um grande descaso na nossa vida, viemos sofrer um desperdício na nossa vida material, conjugal e espiritual, muitas vezes por não parar para ouvir a voz do Senhor. Como sempre diz ao meu Pai, o Senhor fala conosco todos os dias. Muitas vezes nós não paramos para ouvir Deus falar conosco, e aí vamos pagar o preço da desobediência. Eu prefiro deixar a minha família 1 dia, 2 dias, 1 semana ou até 1 mês para trabalhar para o meu Deus, mas eu não quero passar 1 semana no fundo de uma rede ou no leito de um hospital por causa das minhas desobediências. Então, eu quero deixar este recado aqui. Se você tem um chamado do Senhor, não deixe que o Senhor Jesus te puxe pela corda. Não deixe que o Senhor Jesus entre com providência na tua vida. Faça enquanto você pode fazer. Faça enquanto você tem a oportunidade. Faça enquanto você pode caminhar, enquanto você pode se locomover, porque há muitos aí estão querendo fazer, mas já se encontram na cadeira de roda, já se encontram impossibilitados de fazer a obra do Senhor. E aí vem o arrependimento, e aí vem o descaso para a nossa vida. Eu quero fazer um apelo aqui neste momento. Se você tem o desejo de ajudar na obra missionária, vê em qual a parte você pode ajudar. Se você não pode ir, coopere com a obra missionária. Se você não tem como cooperar, dobre o seu joelho e ore pela obra missionária no estado do Amazonas, porque ali também tem um povo que precisa das vossas orações. Ali também tem um povo que luta para chegar no céu. Ali também tem um povo que é o mesmo que adora ao Senhor aqui nesta cidade. E eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu quero agradecer muito a Deus por tudo que vocês têm feito por nós. Muito obrigado por tudo. Eu quero, nesse momento, também dizer que se você pode semear, não perca a oportunidade. Estamos ali e estamos precisando das vossas ajudas. O pouco que você puder fazer, faça com amor, com carinho e dedicação. Esta
é a minha palavra nesta tarde, e quero dizer que todos vocês vão ser muito abençoados se você se decidir a fazer alguma coisa para Deus. O Senhor Jesus, Ele é muito cauteloso, muito cuidadoso com aqueles que obedecem, mas quando a gente paramos e não fazemos para o Senhor, Ele nos pega sempre e nos corrige. Esta é a minha palavra nesta tarde. Muito bem, isso aí é a palavra do irmão Jeftá. É uma pena, meus irmãos, que o tempo é muito exíguo e nós não temos tempo de ouvir os grandes relatos que os servos de Deus contaram ali na congregação do Guarani. O salmista Davi, no Salmo 40 e verso 17, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Meus irmãos, eu vejo que Deus quer cuidar da tua vida e você não está dando tempo para Deus cuidar da tua vida. E muitas vezes a tua vida é cuidada por outras pessoas, por outros deuses. Mas o salmista diz, o Senhor cuida de mim. Eu me lembro que quando estava enfermo, ali no hospital em Porto Alegre, o Senhor cuidou de mim. E Ele quer cuidar da tua vida. Você que está desviado, volte para Jesus, porque Ele quer cuidar da tua vida. Assim como Ele está cuidando da vida do irmão Jeftá, está ali no Amazonas, Ele quer cuidar da tua vida. Volte para Ele urgente, porque Ele te ama. Ele deu a vida no Calvário por ti, no nome de Cristo Jesus. Nós queremos orar por ti, orar pela tua família, para que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Nós desejamos que você seja alvo da mão do Senhor, a mão que um dia foi furada no Calvário e que pode te abençoar nesta oportunidade. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu. Nós estamos orando neste momento, Pai, pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho, pelo nosso irmão que está neste momento chorando, quem sabe desenganado pela medicina, que o médico disse para ele que para ele não tem solução. Nós pedimos que a tua mão encontre ele, porque tu não tem distância que tu não possa abençoar. Tu não tem lugar que tu não possa abençoar. Te pedimos que tu entre no campo aonde esta pessoa está chorando, em que sabe enclausurado dentro da sua casa, chorando e pensando que não tem solução. Nós te pedimos que tu abençoe eles e cure, libertando de todo o mal. É o que nós te pedimos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Volte nos sintonizar nos próximos programas, querendo Deus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.